chikungunya, zika e dengue. O que essas três doenças têm em comum? Você vai saber hoje no nosso Viver Bem, através das informações que nós vamos obter junto à doutora Vivian Pereira, médica cooperada Unimed Clínica Geral, e que hoje vai nos falar sobre essas doenças que afetam países do terceiro mundo como o nosso. Tudo bem, doutora Vivian? Tudo bem. Eu achei bem pertinente o assunto, né? Porque nós estamos num momento em que está muito grande, né, a circulação tanto do vírus, dos vírus, né, através do Aedes, que é o vetor, quanto a circulação de pessoas, porque é uma época de férias, de calor, de chuvas. Então, acho que é bem importante as pessoas estarem preparadas para se prevenir. Ou seja, verão, né, o calor, viagens e vários outros itens aí que fazem com que essas doenças se proliferem ainda mais e através de um único vetor, que é o mosquito. Até pouco tempo aí o mosquito da dengue, mas agora é o mesmo mosquito da dengue, da chikungunya, da zika, que são doenças graves, sim. Inclusive aqui bem pertinho de nós, no estado quase vizinho aí, Paraná, nós temos um foco de epidemia, né, que está se alastrando bastante, e a dengue e também a questão da zika, que tirando, creio, o Rio Grande do Sul, como tu comentaste há pouco, e Santa Catarina, o resto do Brasil já está tendo casos aí de recém-nascidos com microcefalia devido ao vírus Zika, não é? Inclusive no Rio Grande do Sul a gente teve um caso de Zika, de microcefalia, né, por Zika, um paciente, uma pessoa que viajou no período que estava gestante, né? Então nós não temos vírus circulando ainda em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas do Paraná para cima nós temos 20 unidades federadas que já têm Zika, né, vírus circulando de forma autóctone, ou seja, se reproduzem dentro do próprio local, né? Então, na verdade, a situação é muito delicada, especialmente em relação à questão das gestantes, que é um momento tão delicado, né, para a mulher, e é uma preocupação bem grande. Tem havido preocupação, inclusive as colegas ginecologistas também preocupadas em o que fazer para prevenir, né? Como lidar com essa situação, que é uma coisa nova, todos nós somos suscetíveis, porque ela foi introduzida em 2014, né? O vírus foi introduzido em 2014, se reproduziu rapidamente, porque é o mesmo vetor do dengue. E assim como o dengue está difícil controle, né, por falta de conscientização, as pessoas ainda não estão conscientizadas da gravidade que pode ocorrer mediante uma epidemia, inclusive hoje chamado uma tríplice epidemia, porque a gente pode ter os 3 vírus circulando no mesmo período, né? Período, através de um mesmo vetor, que é o mosquito, e que está por tudo. Como é que nós vamos evitar uma picada de mosquito? Num passeio, num lugar para onde a gente vá, ou, né, que a gente não tem nem noção, né? Porque o mosquito pica uma pessoa que tem o vírus e vai circular, vai picar outra pessoa que vai ser contaminada. E hoje, por incrível que pareça, Vivian, a gente vê que as pessoas, parece que ainda não caiu a ficha, não é? Porque nós ainda estamos um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, ainda um pouco mais livres, mas já existem casos e há pouco tempo atrás, ainda não deu para esquecer, né? Nós tivemos muitos casos de dengue por aqui, e Paraná já está tendo aí muitos casos de morte por dengue. Então a dengue pode ser grave, sim. Zika vírus, não é, uma microcefalia num bebê, é uma tragédia na vida de uma família, de uma criança, é uma vida, não é, que fica, né, comprometida já desde o nascimento. E eu até, abrindo um parênteses aí agora, né, eu acho que as pessoas que puderem planejar, evitassem de engravidar por esse período agora ainda onde estamos, né, com tantos casos. O que tu achas? Pois é, não é só a questão da microcefalia, também existem casos de natimortos e abortamentos, né? Então, além do comprometimento, né, neurológico, ainda tem isso. Mas acho que sim, acho que quem puder adiar a gestação, esse é um momento que até o próprio Ministério comenta, que por enquanto não se consegue uma vacina, né, para a Zika, embora
está fazendo um trabalho nesse sentido, né? Existe a Fiocruz está trabalhando com pessoas, cientistas que estão vindo da África, que tiveram experiência com a questão do ebola, para poder fazer uma vacina. Mas até que isso realmente, até que se consiga uma vacina, a única forma de prevenção ainda vai ser as questões ambientais e a questão do repelente, né? E até assim, acho que é importante você falar, eu acredito, sobre a questão do repelente, mas nunca esquecer que não adianta a gente tratar só a causa, nós temos que combater o vetor, né? E isso a gente combate lá quando ele é larva, né? Porque depois que ele se transforma em mosquito adulto, a gente já perdeu a chance de evitar, né? E isso, reforçando, são as questões ambientais, é cuidar dentro da sua própria casa, olhar o potinho do cachorro, a plantinha, qualquer tipo de água parada, a gente olhar. E eu vou fazer uma convocação, assim. Eu acho que todas as pessoas deveriam estar olhando um pouco para o seu meio ambiente. Eu estava até comentando contigo que, quando eu saio para a rua, eu vou caminhando e eu vou vendo potinhos de água e eu fico doida, eu vou lá e fico virando, assim, né? Eu pareço uma doida. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque, na verdade, a gente tem que cuidar da própria casa, que é onde o mosquito mais prolifera, e ele muitas vezes está lá, o vilão, mas a gente também pode contribuir, avisando um colega, falando com uma vizinha, ampliando essa informação, né? E esse comportamento que vai ter que ser uma forma corrente daqui para frente. Nós temos que tomar conta da água limpa parada. É uma coisa que a gente tem que levar em conta e sempre persistir nisso. É uma coisa que tem que ser continuado. Não adianta a gente parar no inverno. Nosso inverno é quente, então tem que ser sempre um olhar preventivo. Verdade, eu creio que a educação ambiental e a conscientização realmente é a base de tudo, Vivian. Porque se por um lado ainda a gente vê pessoas que não têm o mínimo de educação ambiental e educação e respeito também para com os outros, às vezes jogando lixo pela janela do carro, jogando copos e tantas outras coisas, né, pela janela à beira das estradas. Aí vem a chuva, um copinho no chão que é jogado, vem chuva, enche de água, a água fica parada, e se não tem alguma Vivian por aí derrubando os copinhos de água, né, virando essas fontes aí de larvas de mosquito, né? Aí realmente a coisa começa a ficar difícil. E por outro lado também eu faço uma convocação para que as pessoas que detectem esses lugares de água parada em locais públicos ou abandonados, que façam, que denunciem, porque às vezes os governos, né, as lideranças aí fazem campanhas e tudo, mas dentro da própria casa, como se diz, não é? Lugares do próprio município, do estado, imóveis da federação, por exemplo, abandonados, estão lá, né, com piscinas e outras coisas abandonadas, né, poças, enfim, né, juntando as larvas do mosquito. Então, né, realmente acho que aí é a base de tudo para a gente combater de verdade, né? E dali para frente, daí vem muitas outras coisas, sim, que nós podemos fazer para também ajudar um pouquinho a proteger a si e a toda a população também, porque se não adianta só cuidar de si, não é, Vivian? Como tu vai cuidar de si se não cuidar do outro e o outro estiver contaminado? Então, é uma responsabilidade de todos. É verdade. E a gente sabe que tanto Zika, quanto chikungunya, quanto o dengue são vírus que se transmitem através da picada de um vetor, né? Ele não se transmite de pessoa para pessoa, mas um mosquito pode picar várias pessoas e transmitir para várias pessoas. E uma pessoa doente, ela é um forte potencial de disseminação desses vírus na comunidade, né? Então, assim, também quem tem sintomas, né? Quem viajou, quem começa com sintomas de febre, onde não se identificam outras causas, tem que se pensar, e isso me refiro agora aos colegas médicos, não esquecer de pensar em Zika, chikungunya e dengue nos diagnósticos diferenciais das febres, né? E vamos falar então um pouquinho assim sobre
tu comentou no começo, o que elas têm em comum, além do vetor, né? Além do vetor, é que elas são doenças febris, exantemáticas, né? Exantema quer dizer um vermelho, manchas vermelhas na pele. Isso aí, são lesões avermelhadas pelo corpo, com coceira. E a característica das três é terem febre, só que nem todas elas têm uma febre alta, nem todo mundo adoece de uma forma muito tragicamente, com muitas dores. A própria zika pode dar, o exantema, ela é mais frequente, mais precoce e dá muita coceira, mas pouca febre. Pode ser confundida com uma alergia. Pode. O dengue não, costuma dar com febre mais alta, o exantema um pouco mais tardio, tem muita dor no corpo, muita dor de cabeça, a febre é mais prolongada. E a chikungunya, a característica principal são as dores articulares muito intensas, né? Dores extremamente com inchaço, com vermelhão, dores simétricas nas articulações, a pessoa realmente tem uma limitação. E o pior é que a chikungunya, ela, além de fazer a fase aguda, ela ainda pode se postergar por meses depois da infecção, aquelas dores articulares. Fica assim, nós tivemos um paciente, até um dos 4 casos de chikungunya que tivemos no Rio Grande do Sul no ano passado, um deles foi de Novo Hamburgo. E esse paciente, nós acompanhamos, ele realmente tinha dores muito fortes pelo corpo. E principalmente nas articulações, ele tinha inchaço nos tornozelos, inchaços nos pulsos, dores nas mãos. Então, isso até prejudicou a vida laboral dele, porque ele teve que parar de trabalhar por um grande período, porque tinha dores bem importantes. Então, assim, o que acontece de mais complicado é que a dengue, sim, pode evoluir para febre a gente chamava antigamente de febre hemorrágica, hoje esse termo está bem fora, não chama mais isso, né? Ela evolui para choque ou hemorragia, né? Ainda é uma febre, até pode ser ainda dizer febre hemorrágica, só para a gente poder classificar, mas na verdade o dengue tem essa característica de fazer extravasamento de dentro do sangue, né, do plasma, fazer extravasamento plasmático e, com isso, levar ao choque. Então, são 2 situações de muito críticas no dengue, que é a hemorragia produzida pela própria doença viral e o choque produzido por uma reação imunológica da doença viral, né? São 2 situações muito complicadas e até o Ministério lançou, eu acho que todo mundo teve acesso a essa classificação de grupos, né? A, B, C e D, onde se classifica, então, a gravidade, como tratar esses pacientes, como lidar de uma forma bem didática. Mas, obviamente, que nós não vamos encontrar paciente com coisas didáticas, né? A gente precisa ter o bom senso de avaliar cada situação, né? Bem, doutora Vivian, nós vamos fazer um breve intervalinho, porque são muitas informações e a gente volta daqui a pouquinho com você, porque ainda temos muita coisa aí para explicar sobre chikungunya, sobre zika e sobre a dengue. Estamos de volta e nosso assunto hoje é importantíssimo. Estamos falando de zika vírus, dengue e chikungunya, doenças infecciosas que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né, o vetor aí que transmite as 3 doenças. E a doutora Vivian já nos falou aí sobre a questão da prevenção, da atitude de cada cidadão e também das manifestações clínicas, de como é que são os sintomas, não é, de cada uma delas, que são bastante parecidos, alertando aí, não é, também ao público geral e à classe médica que não está tão habituada muitas vezes com esse tipo de doença, que para nós aqui acaba sendo meio que uma novidade, embora em outros estados já está, não é, com milhares de casos aí. Mas, doutora Vivian, fala mais um pouquinho para nós, então, né, sobre essas 3 doenças e especialmente, assim, então, agora falando um pouquinho para os colegas que não são da área, mas que às vezes é tão rápido pedir um exame, por exemplo, um cardiologista ou mesmo um reumatologista, um endócrino, né, que se depare, opa, eu
Eu acho que isso aí pode ser, não é? Pode encaminhar rapidamente um exame sem que tenha que estar passando por outro profissional primeiro, agendando uma consulta. Existem exames que podem ser solicitados e feitos assim rapidamente, detecção precoce para, se positivo, então já estar encaminhando aí as pessoas? Existe o teste rápido para dengue e o teste rápido também para chikungunya, né? O teste rápido para dengue, inclusive, ao que me parece, os planos de saúde agora vão ter que começar a cobrir, né? Porque até então não havia essa cobertura e acabava indo sempre para os nossos LACEN, que são os nossos laboratórios públicos, né? Nos laboratórios públicos, o exame era só a partir do 7º dia que a gente conseguia fazer a coleta. Já o teste rápido pode ser feito logo do 1º ao 7º dia, né? E a gente já vai ter logo o diagnóstico, né? Embora, assim, que na verdade o diagnóstico ele é bastante importante. O paciente quer um retorno, os colegas querem um retorno, mas eu acho que assim, o importante disso tudo é tu saber como que tu vai lidar, como é que tu vai tratar esse paciente com suspeita. O que tu tem que fazer com esse paciente que está com suspeita, né? Qualquer profissional pode atender, isso não é uma coisa que seja só do clínico ou só do infectologista. Não, todo mundo, até porque com a demanda que se pode ocorrer, todo mundo vai ter que aprender a se virar, né? Mas, na verdade, assim, então a ideia é que possa ser solicitado o teste rápido para dengue, para chikungunya, Zika ainda não tem, para que a gente possa, então, rapidamente tomar algumas medidas. A primeira medida é notificar a vigilância, porque a partir de então vai se desencadear um processo de busca naquela região onde o paciente está, para evitar outros casos. Vai se fazer as medidas preventivas, especialmente pensando em dengue, né? Na questão da prevenção da dengue grave, que seria a pessoa estar bem antenada e lembrando bem dos sinais e sintomas de alerta, né? Seria muita dor abdominal, vômitos que não cedem, dor no lado direito, que pode ser aumento do fígado, né? Pressão que diminui ou a temperatura que baixa muito, aparecimento de hemorragias, isso uma coisa das mais graves, qualquer tipo de hemorragia de mucosa, por exemplo, ou na boca, dentes, menstruação excessiva, sangramento digestivo, né? Mesmo no escovar os dentes, às vezes uma coisinha simples assim, ficar antenado para esses sinais que são sinais de gravidade, de evolução para a gravidade. Esses pacientes precisam ser observados, muitas vezes internados, né? Então, talvez no manejo seja necessário, no primeiro momento, a gente até repassar experiências, né, com quem já atendeu, mas, de qualquer forma, o que tem que ficar claro é que, assim, o paciente que não tem comorbidades, que não maior de 2 anos, menor de 65, né? Cuidar essas pontas, paciente mais idoso, crianças menores, pacientes com comorbidades, hipertensão, diabetes, hepatopatias, imunossuprimidos, hemoglobinopatias, cardiopatias, pneumopatias, esses pacientes eles precisam ser observados com mais cuidado. Por isso, na clínica do pneumo, do cardio, vai ser um paciente que ele precisa ficar um pouco mais de olho se apresentar febre, se tiver uma história epidemiológica compatível, né? Que ele possa estar pensando fazer o teste rápido e avisar, fazer a notificação para a vigilância, para que se crie todo um cuidado ao redor disso. Além disso, então, esse paciente vai ter que ficar em observação, porque ele pode, com mais frequência, complicar e fazer dengue grave. Então, qualquer profissional, não é, médico, suspeitou, peça o teste rápido, que pode ser feito em qualquer laboratório? Em princípio, deve estar sendo feito em qualquer laboratório, tá? Até há pouco, o nosso próprio hospital está pensando, já está vendo isso, a forma de... Hospital Unimed. De estar disponibilizando isso, né?
em princípio, sim, não vai ter problema, vai estar disponível, né? E até eu acho que o mais necessário de todos eles seria o teste rápido para dengue, porque esse vai gerar uma situação diferente, porque o Zika ele pode dar microcefalia, ele pode dar essas complicações graves na gestante, mas fora isso, o paciente que não esteja gestante não vai ter problemas de morte, por exemplo, não vai ter problema de complicação tão grave, né? Ele vai ter muita coceira, isso sim, ele vai ter coceira importante, mas passando disso ele dificilmente se complica, né? A própria chikungunya tem muitas dores, mas também não complica, assim, não tem uma mortalidade relevante, mas o dengue tem. O dengue ainda continua sendo a pior. Tem, porque a gente muitas vezes não consegue prevenir aquele paciente que a gente não estiver cuidando, né? A gente vai ter que considerar todo o paciente como potencialmente capaz de complicar, até porque eu também não tenho como saber quem vai e quem não vai complicar. Quem complica, então, são essas pessoas com comorbidades, as faixas extremas, né? E pessoas que já tiveram um tipo de dengue. Certo. Doutora Vivian, está se falando em vacina para a dengue, não é? Como está isso? Então, agora em janeiro mesmo foi liberado pela Anvisa uma vacina da Sanofi Pasteur, que na prática de saúde pública eu não sei até onde vai ser possível se colocar, né? O próprio ministro colocou, fez uma fala de que vai aguardar a vacina do Butantan. Por quê? Porque a Sanofi é uma vacina que vai estar disponível para compra, também não tão já, porque ainda precisa ser visto a questão de preço, ainda vai demorar um tempo para que esteja disponível, recém foi liberada na Anvisa. Mas não está no mercado ainda. Ainda não. É uma vacina relativamente cara, né? São 3 doses e essas doses elas são aplicadas com 6 meses, são 3 doses com 6 meses de intervalo para cada uma. Então, para de fato imunizar, tu vai ter que levar 1 ano, né, e meio para poder estar de fato protegido para os 4 sorotipos. Acho que assim vai ser bem interessante, talvez colocar isso no calendário daqui a pouco da criança, né? Lá nas tenras já para poder, quando chegar passou um ano e pouco, a pessoa está imunizada. Mas na prática agora, como contenção de epidemia, isso não tem nenhuma forma de ocorrer. Ou seja, não adianta querer sair correndo pela vacina, porque a curto prazo não vai ter vantagem, não é? Não. Aí essa que o Butantan está fazendo, a ideia é que ele vai ser feito com 1 dose, vai conseguir imunizar, né? E além do que é uma vacina produzida no Brasil, vai ser mais barata. Eu acho que essa vai ser muito mais provável de estar sendo utilizada. Mas de qualquer forma o México já liberou a Sanofi, né? Então daqui a pouco eu não sei essa questão na administração da vacina como é que vai ser, mas de qualquer forma eu acho que as pessoas nesse primeiro momento não tem como contar com a vacina como forma de contenção desses casos, né? Bom, gente, então, né, o negócio é tirar férias por aqui pelo Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, não é? Ou ir, né, para um país aí de primeiro mundo, porque as coisas estão difíceis aqui no Brasil, hein, Vivian? Agora, com todos os problemas que já tínhamos ainda, essas epidemias aí, enfim, né, esses focos mais endêmicos que já se tem, e, enfim, mais essa tragédia aí do Zika, né, do Zika vírus sobre tantas e tantas crianças, né, que estão nascendo com problemas. Nós temos ainda bastante informações, eu creio, aqui. O nosso tempinho já está, né, chegando ao final, nos avisa aí a produção. Então, eu gostaria de saber o que tu gostarias ainda de enfatizar, assim, que seja importante, não é, informar aos nossos telespectadores, a todos que nos assistem. Então, eu acho que é importante que as gestantes usem o repelente, né? Esse repelente pode ser utilizado a dietilmetanolamina, né? Metolamida, que é o DET,
né? Dimetilmetanotoluamida. É um nome complicado. Né? Se a gente comprar, isso tem em farmácias ou nos mercados, esse repelente? Está na maioria dos repelentes que tem por aí, tá? Existem mais 2 tipos que podem ser utilizados, que é a icaridina e o IR3535, que também está em vários compostos já no mercado, né? Esse IR3535 tem a vantagem de poder ser usado em crianças a partir de 6 meses, né? Mas para gestantes se considera seguro o DET na concentração de 10 a 30%. Uma coisa importante assim, é que as pessoas, isso também enfatizado também, que as pessoas leiam a forma de aplicar, porque senão elas ficam se reaplicando, aumentando a toxicidade, ou não se reaplicando e daqui a pouco não fazendo efeito. Uma outra coisa é como aplicar. Quem puder usar manga comprida, que eu acho um absurdo nesse verão, mas em todo caso, né? Quem puder, for para algum lugar que puder usar, se usa por cima da roupa o repelente também. Tá? Se usa nos lugares expostos por cima da roupa, se reaplica conforme o rótulo, né? As gestantes podem usar. Nesse primeiro momento, não existe circulação de vírus Zika aqui no nosso meio, mas tem o dengue, né? Chikungunya também ainda não temos circulação, mas o dengue está circulando, tanto que Noroeste já está pintando os casos por lá também, né? Agora, em relação à Zika especificamente, elas não precisam agora, nesse primeiro momento, já começar a se colocar o repelente. Mas ficarem atentas que acho que se ocorrer circulação, provavelmente as autoridades vão lançar um alerta dizendo, olha, vamos começar a nos cuidar mais, porque está começando a ocorrer casos, né? Mas fica a critério de cada um, né? E outra coisa, assim, é que as gestantes também evitem viajar para lugares onde tem ocorrência de Zika, ou seja, para cima de Santa Catarina é melhor não ir mesmo, né, por enquanto. E também quem puder evitar a gestação nesse primeiro momento, até que as coisas se aprendam um pouco mais sobre a questão do Zika e se possa fazer algumas medidas mais de contenção, quem puder esperar, quem achar que pode. Bem, doutora Vivian, eu creio que nós conseguimos, né, dar um alerta geral aí e também colocar você no compromisso, né? O compromisso é de todos, o risco é para todos e nós podemos combater ativamente aí essa doença. Então, essas, né, que são 3 doenças aí através de um mesmo mosquito que circula por tudo, enfim, mas que podemos ali na base, né, com os cuidados ambientais tão importantes que nós já temos enfatizado aí, né, podem ser bastante combatidos, bastante restritos, né, restringidos na sua proliferação. Então, nós agradecemos muito a doutora Vivian, que trouxe essas importantes informações, né, e deixamos aqui, né, mais uma vez o alerta para todos, né, Vivian? Eu quero agradecer, vamos ficar atentos, realmente a gente pode evitar, é um compromisso de cada um de nós, a gente tem feito já muito, e acho que assim, muito também é mérito dos programas como os teus, de vários programas que falam e alertam as pessoas de que são doenças que podem causar gravidade, morbidade, tristeza, e que a gente pode evitar fazendo coisas bem básicas, né? Obrigada novamente e está aí para você, né? Fique alerta. Verbo.